E aí, gente, como é que vocês estão? Bom de podcast? Olha, eu tava pensando se ia gravar hoje ou não, mas a gente teve uma coletiva do Rogério Ceni, coletiva quente, hein? E aliás, eu queria assistir aqui com vocês pelo menos o comecinho da coletiva, porque ele fala de assuntos bastante importantes, bastante relevantes. E vamos ver, cara, se eu não ficar muito cansado, se eu não achar que tô fazendo uns vídeos muito compridos, né? Tá muito cansativo. Entendo isso, vou tentar fazer mais curto, mas vamos ver. Se eu sentir que tá ficando cansativo, eu vou parar. Mas vamos tentar repercutir um pouco, assistir um pouco e repercutir um pouco, tá? Antes de ir para a coletiva do Rogério, e a gente também falar um pouco em cima do que o Rogério falou em coletiva, foi bem interessante, aliás, Rogério Ceni sincerão, eu gosto muito, já falei aqui mais de uma vez, gosto muito quando o treinador vai e fala as verdades, porque não tem por que ficar fazendo média, não tem por que ficar se desgastando, não tem por que ficar mascarando, né? E o Rogério Ceni, pelo status que ele tem hoje no São Paulo, ele pode falar. Muitos outros treinadores a gente entende que, por ficar sempre na corda bamba, medo de perder o cargo, às vezes fica com aquele receio de expor algumas necessidades e alguns problemas do clube. Então vamos rapidamente de copinha, né? Eu já estava falando de São Paulo. São Paulo venceu o Retrô 1-0, América 3 para cima do CSP, Botafogo mandou bem, Bragantino também. E aqui os favoritos comprovando, né, o seu favoritismo, justificando o seu favoritismo. O Red Bull Bragantino 5-0 para cima do São Carlos, Ituano 2-1, Rio Claro perdeu o Deportivo Brasil, o SK Brasil venceu o Oeste, Internacional 4-2 para cima do Aster, o Santos 2-1 para cima do São Bernardo, Bahia venceu o Santo André, o Galo aqui, o Atlético Mineiro 3-0 para cima do Nova Iguaçu, e o Água Santa venceu o Vila Nova. O Vasco, cara, o Vasco acabou eliminado. Aliás, eu não vi o que o Casimiro falou sobre isso. Eu quero ver, eu vou procurar ver. Deve estar louco, né? Ele falou, pô, eu sei que é um time de copinha, mas não tem jeito, né? É Vasco da Gama, deve ter xingado horrores. O Hercílio Luz venceu por 2-0 o Botafogo da Paraíba, 1-0 o Remo e o Fortaleza venceu o 15 de Piracicaba. Aliás, não vai dar tempo de falar, mas o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, deu uma entrevista também pro Band Esportes, né? O programa G4, se eu não me engano, do Band Esportes. Bem legal que falou o Marcelo Paz, mas eu vou correr aqui para a gente tentar ver o máximo possível da coletiva do Rogério Ceni, né? Sobre Danilo, né? Queria falar sobre Danilo também. Danilo agora é oficial, né? Se despediu dos torcedores, né? Se despediu do Palmeiras. Mandou essa, né? Tem esse trecho de uma fala dele. Leva o time e a torcida no meu coração. Ele vai pro Nottingham Forest mesmo, né? Tudo certo, super campeão. A gente já falou sobre os títulos do Danilo aqui, algumas chamadas, né? Então, site do Globo, site do GE, se você quiser ver, né? O Palmeiras vai receber em 3 anos. E alguns companheiros, o Henrique brincou, né? Que já chorou muito. Tem um vídeo bacana da despedida do Danilo. Então é isso, né? E aqui na íntegra, né? Tudo que falou o Danilo. Então, realmente de saída, cara, baixas importantes, tá? Do Palmeiras em relação ao Palmeiras para esse início de temporada, onde o Palmeiras vai encarar o Flamengo na Supercopa do Brasil. Baixas importantes. Já teve a saída do Scarpa, era um grande nome, assim, um cara que ia fazer muita diferença nesse jogo, é uma grande baixa. E agora o Danilo, que é titular absoluto da posição, né, de volante, é também mais uma baixa. Já falei também que eu acho que o Palmeiras não precisa ir para o mercado, mas muito vai depender da condição dos reservas nesse momento, eu entendo que são caras que precisam ganhar confiança e precisam ter sequência na posição. Vamos ver, né? O plano do Abel Ferreira, né? O negócio meio que virou um, um meme, meio que virou um... Cara, assim, sei lá, faz parte do folclore do Palmeiras hoje, né? O plano do Abel Ferreira. Vamos ver o que tem em mente o professor, o mister Abel Ferreira. Tá, vamos de coletiva do Rogério Ceni então. Já deixei no início aqui das perguntas. Falou coisas importantes e já no comecinho ele já manda uma sobre o Lucas Moura. É legal da gente ver e falar mais um pouco sobre isso. Me permitir voltar ao momento em que você coloca no papel ou na tela, onde queira, esse planejamento. Há jogadores que saíram, outros que entraram. Minha pergunta objetiva é: o quanto desse time que você projetou está na sua mão à disposição para essa temporada? Boa parte. Pô, foi mal. Eu vou pôr em velocidade maior, porque aí já dá uma acelerada e a gente consegue. Vou pôr em 1.5, tá? Primeiro, um feliz 23 para todos vocês também aqui presentes em casa. Alguns jogadores foram
contratações que nós pedimos em conjunto, outra também são as postas da direção, que eu acho que é totalmente válido também quando tem uma oportunidade. Cara, ele já deixa claro que, pô, perdão até pro Rogério Ceni, que é canal oficial do São Paulo, tá? Então se quiser ver a coletiva na íntegra, entra lá no canal oficial do São Paulo no YouTube. E perdão até pro Rogério Ceni, porque eu acelerei a voz aqui, fica até um pouco engraçado. Mas a primeira coisa que ele falou, os reforços que estão chegando, ele participa de algumas contratações, mas algumas são opções da diretoria. Então fica claro, a gente sempre teorizava aquela coisa do pô, o Rogério Ceni ele é o cara que manda e desmanda em termos de contratações. E na verdade não é bem assim. Eu acho que ele passa, pelo feeling que eu tive da coletiva, ele meio que passa para a gestão, para a diretoria, mais ou menos aquilo que ele quer. Eu quero um cara rápido, eu quero um cara para cumprir essa função. E aí o pessoal vai atrás. Tenta um nome recomendado pelo Rogério, obviamente. E quando não é possível, traz outro, né? E às vezes oportunidades de mercado com o próprio Rogério. Às vezes eu acho que é um jogador que ele nem quis e aparece lá porque a gestão entende que foi uma oportunidade de mercado, um jogador com potencial, né? De negócio em trazer jogadores, os dois mais recentes, o caso do Mendes e do Alan Franco. O Alan Franco, eu joguei contra ele em 2020 com Fortaleza, Copa Sul-Americana, teve muito bem naquela ocasião, e aí teve esse tempo nos Estados Unidos, agora tá voltando, vai depender de uma readaptação. Mendes era um jogador que do Orlando City, nós já observávamos ele aqui, não pela Copa do Mundo, não foi pela Copa do Mundo, e sim desde a época do Orlando, então que foram os últimos que chegaram, e alguns outros foram oportunidades que não estavam no nosso papel, mas que aconteceram. A direção optou por trazer, por serem bons jogadores e bons negócios. Ainda faltam algumas peças para a gente, sem dúvida nenhuma. Nós temos a carência na lateral esquerda, que todos vocês sabem, com a saída do Reinaldo, nós não conseguimos encontrar uma peça de reposição. Estamos trabalhando o Lisieiro nessa função, mas é um jogador de... Cara, aí eu acabei de falar, tava aqui meio que teorizando, ele acaba de falar que de fato alguns nomes nem estavam na lista e a gestão traz. Mas isso é algo preocupante, porque ele acaba de citar, por exemplo, a lateral esquerda, que o Reinaldo saiu e não tem um jogador na posição. Eles estão improvisando o Lisieiro, por exemplo, que ele vai falar que não tem as mesmas características, não tem, assim, não é um cara da posição, não tem perfil de lateral esquerdo. Então, cara, isso é uma das coisas que me preocupam da gestão São Paulina, porque assim, se tem um problema numa posição, que no caso é a lateral esquerda, que é a posição reforçada aqui pelo Rogério Ceni, por que os caras estão indo atrás de outras oportunidades? É óbvio que é interessante você olhar para o mercado, entender que existem oportunidades para uma temporada longa, e, pô, na avaliação dos gestores são paulinos, e o Muricy está lá também para corroborar com alguma opinião de algum dirigente, eles entendem que, pô, tivemos problemas em algumas posições, e apesar do Rogério Ceni não colocar como uma posição prioritária, vamos trazer alguém, antecipando, né, uma temporada muito longa, onde São Paulo consiga avançar bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana, como aconteceu na temporada passada, mas existe uma posição prioritária agora, de momento. É óbvio, assim, pô, também não vamos ficar de hipocrisia aqui. É muito difícil encontrar um lateral. E não só lateral esquerdo, como lateral direito. Posição muito carente. É difícil encontrar um cara que vai chegar para resolver, um cara que é uma realidade dentro da realidade financeira do São Paulo. É compreensível isso, mas o que me deixa... o que eu acho que tem que acender o sinal de alerta é isso. Que existem posições prioritárias e essas posições não foram cobertas ainda. E o Rogério Ceni destaca mais uma vez precisa de reforços em algumas outras posições. Então, a diretoria continua trazendo jogadores que não são prioridades para o elenco São Paulino. E isso eu acho que é um sinal de alerta para torcedores, eventualmente, na hora de cobrar depois, e o próprio Rogério, se os resultados começarem a não acontecer, ele vai cobrar em coletivo, como já está cobrando agora. Característica totalmente distinta. Ainda o substituto do Caleri na frente é uma peça que nós procuramos, e no mínimo mais um jogador de velocidade, literalmente, fosse velocidade pelos lados. Com mais 3 peças, talvez, nós consigamos fazer um time mais equilibrado e que possa competir muito próximo dos melhores que tem no Brasil. Bom, ele falou mais 3 peças, o São Paulo trouxe o quê? Uns 6 reforços já. Então, assim, dentro desses 6 reforços, essas 3 peças que o Rogério cita já deveriam estar lá, né? Nesse momento de pré-temporada, já eram para estar lá. São jogadores que, se eventualmente chegarem,
já vão perder parte da pré-temporada, vão perder o início do Campeonato Paulista. Por isso que eu falei, e eu vou repetir, eu acho que é um sinal de alerta, porque a gestão São Paulina, apesar da enxugada na folha salarial, que o Rogério Ceni vai falar sobre isso também, mostra problemas essa questão do elenco. A gente vai repetir, vai ser repetitivo, como diria o Mauro Betting. É difícil encontrar algumas. Você vai encontrar um substituto para o Caleri? Você vai encontrar um lateral esquerdo com um preço acessível que permita ao São Paulo bancar? É difícil, é complicado, mas é o que eu falei, esse cara já vai perder a pré-temporada. Então, assim, você vai improvisar o Lisieiro, primeiro erro que ele acontecer, a torcida vai cair matando. E aí o cara perde a confiança e por aí vai. E aí é a forma pro desgaste e pro desastre, né? Vamos continuar. Rogério, aqui. Boa tarde. Rogério, falando ainda sobre esse assunto, Sim. continuando, pelo lado direito, você acredita no ataque, você acabou de mencionar, falta um jogador com características parecidas com o do Pedrinho, por exemplo? E aí eu vou acabar estendendo sobre um assunto que surgiu recentemente. Que é o Ademir? Não, Outro. mas as especulações, né? Vamos lá. Mas Lucas Moura, muito Lucas se fala Moura, vamos, Lucas Moura. Vou falar sobre o Lucas Moura. Meu amigo, adoro o Lucas. Dei a faixa de capitão para ele levantar um troféu 10 anos atrás, que foi em dezembro, se eu não me engano, no final do campeonato. Nós temos que parar de iludir o torcedor. O Lucas Moura não vem para o São Paulo agora. O Lucas Moura é jogador do Tottenham. Deve ganhar uma fortuna no Tottenham, tem que cumprir seu contrato. Vamos passar. O Lucas tem 30 anos, tá? Adoraria ter o Lucas aqui. Se o Lucas tivesse capitão, faixa de capitão para ele, vai jogar titular do lado direito. O Lucas vai ter provavelmente pela primeira vez a oportunidade de ficar livre no mercado, sendo um jogador do Tottenham, na Inglaterra, na Premier League. Deve ter tranquilamente uma oferta, como, por exemplo, tirou um exemplo, o William teve no Corinthians, hoje está no Fulham, fez gol até ontem, né? Ontem, né? Contra o Chelsea, o Scarpa foi para o Nottingham Forest agora, Danilo está saindo, enfim. O Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado, dono do seu passe. Ele não vai vir agora para o São Paulo. Então a gente não pode iludir o torcedor. Eu gostaria de ter o Lucas, eu adoraria, a torcida adoraria, a diretoria, tenho certeza que ficaria todo mundo muito feliz. E até é uma pressão desnecessária no garoto, que é um fenômeno, um menino excepcional, um jogador fora de série, mas um menino excepcional. Então o Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. E acredito que ele venha para o São Paulo um dia para se despedir jogando pelo São Paulo. Isso eu acredito mesmo. Mas ele não é a hora dele fazer o restante da vida dele no mercado europeu. Se ele está no Tottenham, você imagina quantos times gostariam de tê-lo livre no mercado? Assim como a gente gostaria, mas que tem mais poder aquisitivo e uma moeda forte. Então o Lucas Moura, ele infelizmente, ele não vai vir para o São Paulo. Então, a gente deveria encerrar esse caso. Para parar de pôr pressão no garoto, parar de pôr pressão até na própria direção e para a gente não vender uma ilusão, não ser um vendedor de sonhos para o torcedor. Cara, perfeito, cara. Rogério Ceni... Rogério Ceni eu tenho que usar o termo, desculpa o termo de baixo calão, mas o Rogério Ceni é pica, né, mano? Cara, porque a gente ficou acompanhando no noticiário esportivo e talvez seja um dos motivos pelos quais o Rogério Ceni deu essa coletiva agora, para pôr um ponto final no assunto Lucas Moura, né? Porque é uma coisa que a gente falou sobre o assunto aqui. Eu ouvi em vários programas esportivos em relação a essa questão do Lucas Moura. Eu acredito, falei, acho que ontem, né? Acredito que deva ter algum dirigente que tenha algum contato próximo com o Lucas, que tá ali naquela... como é que tá a situação? Rola alguma coisa? Quanto precisaria? Mas o Rogério Ceni, ele foi cirúrgico. Ele foi cirúrgico naquilo que tem que ser falado para o torcedor e naquilo que eu penso também em relação ao Lucas Moura. Não dá para vender ilusão. Tem que parar de vender sonho para o torcedor. Esse assunto precisa acabar. Porque o São Paulo não pode ficar vivendo nesse ciclo vicioso desse assunto. É uma parada que não vai acontecer. Ele tem 30 anos, destacado pelo Rogério Ceni. Ele vai ficar livre no mercado. O Lucas vai ser dono do próprio passe. O grande problema do Lucas ir para um clube agora é porque teria que pagar, né, pro Tottenham a multa rescisória para ele sair. O cara livre no mercado é a mesma coisa. O Nicão. O Nicão foi para o São Paulo. E aí quando o Nicão foi para o São Paulo, muito se falou de o Nicão veio de graça, né, porque não teve que pagar multa rescisória. O Nicão não foi de graça para o São Paulo. Nicão não foi de graça, porque tudo que se paga em salário, em luvas, isso ainda é de graça, né? Mas isso facilita, obviamente que isso facilita. Então você vai ver imagina, pega o Nottingham Forest, né, que tá contratando um monte de gente agora, de repente os caras, vai ficar livre no mercado, o valor que a gente pagaria de multa, a gente pode oferecer em luvas, negocia isso com o Lucas.
E é mais ou menos isso, né? Por isso que eu falei, eu destaquei o Nicão, não rendeu, obviamente, mas porque sempre foi falado, sempre deram esse destaque de, pô, ele veio de graça, né? Ele veio de graça, mas o de graça não é barato, né? O de graça não é barato, mas facilita, mais ajuda, mais permite negociações. O Lucas vai ter a possibilidade de escolher onde ele vai jogar e certamente vai receber uma proposta da Premier League, e aí vai ser a opção dele. Se ele vai continuar na Premier League, se ele vai para outro cenário, se ele vai para outra liga de outro país, o que ele está querendo na vida dele. Ele pode até querer, pô, vou para a Arábia Saudita, né? Recebe uma proposta generosa, vou para lá, faço o pé de meia, para depois finalizar a carreira. E aí, cara, são várias possibilidades. Mas isso que o Rogério falou é cirúrgico. Não, Lucas não vem agora. Não vem agora. Não adianta, pô, caraca, seria legal pra... Pô, que seria legal pra caraca? E o próprio Rogério falou, cara. Seria legal pra... Se ele viesse, faixa de capitão e titular do lado direito. Ele mesmo falou. Então, cara, assim, precisa parar com esse assunto. Porque, de fato, é uma negociação que o São Paulo não tem... Cara, não tem grana pra investir nesse jogador nesse momento. E eu acho que o Lucas volta para o São Paulo para finalizar a carreira, como o próprio Rogério Ceni também acredita. Eu acho que sim. E o Lucas falou sobre isso também. Mas não é o momento. Ele tem 30 anos, não é o mesmo garotão do passado, não é. Mas é um cara com essa experiência já de futebol europeu, um cara que ainda tem muita coisa. Muita coisa eu não diria, mas ele pode contribuir muito. Com a experiência que ele tem, acho que ele ainda pode render no futebol nas principais ligas. Eu acho, de verdade. Pô, você fala, mas quando foi a última vez que ele jogou de titular no Tottenham? No Tottenham é complicado ser titular no Tottenham, né? É muito complicado. Assim. Pô, o time do titular do Tottenham é um absurdo, é uma loucura. Como é que o Lucas vai jogar? É um cara que tá lá para compor elenco. Assim como ele pode ir para outra equipe de segunda prateleira, ser titular, ou ir para outra grande equipe para compor o elenco também. Então, nesse momento, cara... Se acontecer, é o que eu falei, só se o Lucas quiser muito, falar, pô, eu baixo meu salário, eu faço o que for possível para jogar. Isso se o jogador quiser. Eu acho que não. Mais uma vez, o que o Rogério falou, ele vai ficar ali no mercado, ele vai ser dono do próprio passe. Ele vai poder negociar o negócio que ele quiser, as condições que ele quiser. E certamente ele deve receber alguma proposta legal. Não vai ser a melhor do mundo, mas se é uma proposta legal para continuar de repente na Premier League, onde já está adaptado, onde já tem casa, está próximo de onde ele reside, cara, do círculo social dele. Então, para se manter lá e menos transtorno para ele, para a família dele, enfim, de questão de mudar e tudo mais. Então, acho que tem que parar de vender ilusão, porque esse assunto é legal debater? É legal, mas, cara, assim, isso traz uma esperança para o torcedor, que é uma falsa, que é vender um sonho que não vai acontecer. Não nesse momento, né? Imagino eu, não nesse momento. A menos que, cara, no ocaso do destino, ele decida que, pô, vou pro Brasil, mas não vou ganhar nada. Não é isso, eu não tô aqui por vaidade. É mais pra contribuir. Aí é outro cenário, mas imagino que nesse momento, o jogador ainda tem coisa pra fazer, tem coisa pra apresentar. E tem futebol para jogar ainda na Europa. Né? Vamos seguir. Rogério, feliz 2023, boa tarde. Além do Felipe Alves, que terminou a temporada no gol titular, teve o Jandrei, que também atuou boa parte da temporada como titular, e agora você recebeu o Rafael, né? Quero saber se algum deles larga na frente, se você pode confirmar quem começa a temporada como titulares, ou se você tem um plano de fazer como em 2022, né? Que ocorreu um revezamento de goleiros no Paulista até você definir o seu goleiro titular. Eu acho que é um momento que se você pode experimentar alguma coisa é agora, nesse Campeonato Paulista. Então, não tenho ainda a certeza, vou decidir no treino de amanhã, definir quem começa esse jogo. Nós podemos até experimentar 2 ou até os 3 goleiros nessas primeiras rodadas. Eu falei pro Rui isso, né? Que são goleiros que para deixar como terceiro goleiro é muito difícil, porque nenhum deles merece ser terceiro goleiro. Ok, ser segundo goleiro, ficaram como uma opção, eu acho que os 3 podem compreender. Os 3 têm capacidade para brigar pela primeira posição como goleiro, mas nenhum deles merece ser terceiro goleiro. Eu passei para isso para eles, né? Então nós vamos ter que trabalhar bem isso, gerir bem essa questão, porque são 3 ótimos profissionais. Na opinião de direção, era necessária a chegada de um goleiro. Eu, na minha opinião, poderíamos ter um goleiro, mas eu acho que tem outras posições também que nós precisaríamos de jogadores. O Rafael, eu conheço do Cruzeiro, um cara
fenomenal, acima da média, é um menino excepcional, muito bom goleiro. Vai ter que melhorar o jogo com os pés, nós já estamos trabalhando em cima disso. É uma ótima contratação, né, no sentido de grupo, de potencial de atleta, mas nós vamos analisar com calma, tentar oportunizar a todos nesse começo de ano, para daí definir ao longo da temporada, ou se um joga uma competição, o outro joga uma outra competição, né? Logo entra a Copa Sul-Americana, logo entra a Copa do Brasil, logo vem Campeonato Brasileiro. Cara, não sei se foi um pedido das prioridades do Rogério, mas ele fala que a diretoria trouxe, né? Depois ele fala da lista de prioridades que não era uma prioridade. Eu imagino que o Rogério queria um outro goleiro, porque tanto o Jandrés quanto o Felipe Alves não se firmaram na posição, né? Muito inseguros, cometendo algumas gafes, e o São Paulo precisava trazer um outro goleiro. Aí só que o Rogério Ceni, o São Paulo traz o Rafael, e o Rogério Ceni já coloca um problema, que o cara não é bom no jogo com os pés. Então fica naquela, quem que vai jogar, né? Eu imagino que o Rafael veio para ser titular. É o que eu imagino. Ele elogia muito. Mas já traz, o Rogério Ceni já coloca um defeito no jogo do cara, que é o jogo com os pés e que ele está trabalhando que vai melhorar. Então eu imagino que talvez ele não seja um titular inicialmente, e o Rogério Ceni sinaliza com um rodízio de goleiros, como ele fez no início do Paulista do ano passado. Pode acontecer a gente ver um rodízio de 3 goleiros, e quem se firmará na posição vai ser aquele aquele que apresentar menos insegurança vai ser o cara que vai jogar. Eu imagino que o Rafael vai ser o titular, eventualmente, mas ele vai precisar melhorar, como cita o Rogério Ceni, melhorar o jogo com os pés. Rogério, eu queria saber como você tem trabalhado, né, o time para esse início de Campeonato Paulista com as chegadas, né, de vários jogadores. Você pensa em mudar um pouco o esquema tático? Qual o modelo tático que você pretende para pelo menos esse início de temporada, considerando as características desses reforços e a saída também de vários atletas? E é possível dizer que aquele esquema com 3 zagueiros, vendo todos esses jogadores que chegaram, já ficou para trás, ou você também pode jogar com 3 zagueiros ainda nesse ano? Não, é possível se jogar com 3 zagueiros. A gente joga com aquilo que a gente se adapta melhor, com aquilo que a gente tem. O que eu pretendo é tentar proteger um pouco mais a zaga nesse ano, para sofrer um número menor de gols do que a gente sofreu no ano passado. Claro, consequentemente, você tem que abrir um pouquinho mão da parte ofensiva em detrimento a isso. Mas não é impossível que em determinados jogos a gente jogue. A gente sempre teve variação. Ano passado jogamos num 4-1-3-2, jogamos num 3-4-3, jogamos num 3-4-2-1, fizemos bastante variação. Nós temos jogadores que fazem mais que uma função. Nós vamos vendo de acordo com o adversário, do que a gente vai trabalhando. Pensamos em fazer um time, principalmente central, na parte central, mais forte, para ficar um pouco mais protegido. Bom, o Rogério Ceni fala sobre a questão defensiva, né? E uma coisa que realmente era algo que chamava atenção no ano passado. O Rogério, o São Paulo, no caso, né? Um time que marcava um número ok de gols, mas também tomava um número ok de gols, né? Partidas assim, vez ou outra, tomava um gol e tinha que buscar virada. Era legal ver que o São Paulo tinha poder de reação e opções táticas para virar um resultado desfavorável, mas sofreu demais, né? E algumas partidas, dependendo do contexto, não te permite virar o jogo, como foi a final da Sul-Americana. Então é complicado, porque às vezes é muito de momento, né? Se a gente relembrar o final do Campeonato Paulista, o Palmeiras não deixa o São Paulo respirar e goleia no segundo jogo da final. Na disputa de Copa do Brasil, o Palmeiras sufoca o São Paulo no início do jogo, mas tira o pé um pouco. Isso permite o São Paulo buscar o resultado que leva o jogo para as penalidades. Então o São Paulo precisa ter sim uma consistência defensiva um pouco mais robusta, né? Um pouco mais confiável. Vai ser interessante de ver, porque o Rogério não tem o perfil de ser um cara muito defensivo, né? Já desde o Fortaleza, ele tem... Você pode questionar as opções táticas, você pode questionar os jogadores que ele escolhe como titular, mas tem uma coisa que o Rogério tenta sempre fazer, é de ter a posse de bola e de propor o jogo. Isso desde o Fortaleza. Agora ele sinaliza com uma mudança, né, para manter um pouco mais de consistência, e vai ser interessante de ver, cara, se vai ser um perfil de Rogério Ceni um pouco diferente, algo que eu acho que eu cobrei algumas vezes, de São Paulo precisa ter um pouco mais de base de defensiva, porque sofre desnecessariamente muito jogo. Assim como fala do próprio Fernando Diniz, né, que eu sei que é um treinador que gosta de propor jogo, isso é muito entretenimento, e muitas pessoas gostam do Diniz
pelo fato dele sempre manter fiel àquilo que ele acredita, né? Aquilo que ele enxerga que é o futebol bonito, o futebol bem jogado. Mas muitas vezes o time é sacrificado em jogos decisivos, o time é sacrificado porque não tem uma variação. Um adversário que estuda bem o Fluminense, um adversário que estuda bem o São Paulo, consegue bater o adversário. Por quê? Porque sabe que o treinador não vai mudar o perfil. Então, o Rogério Ceni incluir essa variação tática no seu jogo, eu acho que isso é muito bom para o São Paulo. Para alguns, pô, mas cara, fazia alguma coisa diferente, de tentar ser ofensivo, de propor o jogo. Agora ele sinaliza como possivelmente incluir no seu jogo um pouco mais de retranca. Isso não é legal, isso não é bom para o futebol. Cara, eu acho que os times precisam ter variações. E o São Paulo, incluindo essa variação, vai ser algo que vai tornar a equipe mais imprevisível para enfrentar os diversos adversários, as diversas adversidades ao longo da temporada. Boa tarde, Rogério. O presidente Júlio Casares falou pra gente sentado aí que você deixou os Estados Unidos para vir para cá na montagem do time ali nesse momento. Não, na verdade eu estive nos Estados Unidos no intervalo da minha viagem, não vamos ser hipócritas, dizer que eu vim por causa disso. Bom. Eu estive aqui e eles me convidaram para uma reunião e eu participei, mas não é que eu vim dos Estados Unidos. A passagem estava marcada, eu vim, segui a viagem. Tá muito caro, inclusive, a passagem. Caro pra caramba, isso é impossível praticamente comprar uma passagem de última hora. Só se fizer um financiamento, alguma coisa, senão não tem condições. Tem que comprar antecipado. Mas a minha pergunta é, você vai pro segundo ano, Rogério Ceni humilde, né? Rogério Ceni do povo, falando comprando passagem de última hora, vamos combinar que o Rogério Ceni tem grana, né? E ele já falou sobre isso naquele momento da temporada em que se falava, pô, Rogério, você vai sair, que não sei o que, cara. Ele sempre falou, né? Que dinheiro pra mim não é problema. Então comprar uma passagem de última hora, Rogério, vamos combinar, né? Vamos combinar. Tentou ser um cara do povo, mas a gente sabe que a situação financeira do treinador Rogério Ceni, ela é bem generosa, né? Ela permite o Rogério Ceni comprar uma passagem de última hora. Completo, ou pelo menos iniciando o segundo ano como técnico do São Paulo. O quanto que esse projeto, e eu não falo nem só de time, falo do amplo. Você falou, por exemplo, ano passado que jogador que não estivesse em forma não começaria a temporada com você. Então, o quanto que esse projeto do São Paulo já pode ser definido como a cara do Rogério Ceni, o todo? Saíram 12 atletas. Nós tivemos coragem de fazer uma reformulação necessária para baixar a folha de pagamento do clube. Nós sempre falamos isso, que era necessário. Então nós reduzimos, o Rui está aqui, pode talvez me desmentir ou me ajudar. Nós reduzimos a princípio com saídas em torno de... Pode falar ou não pode falar? Você tem que me dizer se pode ou não. Nós reduzimos em torno de 45 milhões ano a folha de pagamento, o que é significativo. E claro, que com as chegadas, né, Rui? Nós também vamos diminuindo essa margem, diferença que hoje eu acredito que esteja em 20, 25 milhões ano a menos do que o ano passado. Mas é preciso alguém ter coragem para começar uma reformulação. Jogadores não tão consagrados, vindos de equipes menores, de futebol em locais onde não são tão difundidos como é no Brasil, como é o caso dos 2 últimos reforços, como é o caso do Wellington Rato, vindo do Atlético Goianiense, né? Então, são riscos que se correm para tentar ajudar de alguma maneira o clube a diminuir as suas despesas, diminuir as suas dívidas. Contratações. Dentro do que foi vendido, e foi um pedido da direção, a venda do Léo, e o Léo já tinha demonstrado interesse e gostaria muito de ter saído já no ano passado. Não houve nem, ao contrário do que fala, o Rogério não quis, não houve nenhuma discussão, e não há problema nenhum, qualquer jogador, começo de temporada, vendido, a gente pode tem tempo de ir atrás de outro jogador. O Léo foi vendido, agora, recentemente, nós tivemos a venda do Patrick. O que nós investimos em jogador é menor do que o valor que nós vendemos desses 2 jogadores até agora. Então, assim, nós temos uma redução boa de valor de salário até agora, e nós não pegamos um centavo para investir em jogadores que não seja dos mesmos jogadores que nós vendemos. Então, nesse lado financeiro, eu acho que está tendo uma coerência com o que nós conversamos no ano passado. E ainda nós temos a necessidade de chegar de 2 ou 3 jogadores. Às vezes existe a possibilidade da saída de um ou outro, que também sempre é possível. Mas eu acho que nesse sentido está sendo feito o melhor para o clube. Com relação aos jogadores de velocidade, né, que é uma coisa que eu falei. Pedrinho não é um velocista, Pedrinho é um jogador de muito bom drible, um jogador rato, um jogador que tem também uma boa velocidade, sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora. Nós ainda precisamos desse jogador de força. Muito se fala do David, vou antecipar a próxima pergunta de vocês. Tá? Eu trabalhei com o David no Cruzeiro, primeiro, eu coloquei o David para jogar no Cruzeiro, foi vendido para o Fortaleza, eu coloquei o David para jogar no Fortaleza, foi vendido para o Internacional. E é questionado como se eu preciso de um jogador das características do David. Gostaria de contar com o David. Se a direção encontrar uma solução mais barata e tão boa quanto ou melhor, logicamente que é respeitada sempre a decisão da direção. Eu não sei nem valores que estão sendo negociados ainda, né,
com o Inter, mas se o Lucas Moura resolver vir, nós aceitamos o Lucas Moura pelo mesmo valor do David, tá? Rogério Ceni é foda. Faz uma piadinha dele no final, que imagino eu que o jogador ideal de velocidade que quer o Rogério Ceni é o Lucas Moura, né? Mas ele quer mesmo, ele deixou claro que ele quer o David, mas pelos valores da negociação, me parece que, e pela própria, a forma como ele fala, tá acelerado o vídeo, mas dá pra interpretar a forma que ele fala, a expressão dele, e é uma negociação que tá complicado, e ele passou para a diretoria, para a gestão, as características do jogador que ele quer. E aí, quem vier, ele falou que vai respeitar, né? Não é bem assim. Se não for bem aquilo que ele queria, ele vai pôr a boca no trombone, né? Mas eu acho engraçado e curioso que o repórter, ele começa perguntando do quanto que esse time tem a cara do Rogério, né? E ele não respondeu, né? Ele foi falando de jogadores, ou seja, ele quis dizer subliminarmente que esse time não tem a cara dele. Porque foi perguntado, né, o quanto que esse time tem a cara do Rogério Ceni, e ele fala, pô, saíram vários jogadores. Isso enxugou a folha salarial. 45 milhões anos, né, a menos. Só que aí trouxe reforço, então ficou aí com 25 milhões a menos em relação ao ano passado. Então, e ele falou, pô, aí você precisa ter a coragem de se sacrificar para fazer alguma coisa pelo clube. Ou seja, o time que o São Paulo tem hoje não tem a cara do Rogério Ceni. Ele se propôs a fazer um trabalho, a recomeçar um trabalho para ajudar o São Paulo nessa recuperação financeira, né? De permitir ao clube uma situação financeira que possibilite o clube se recuperar em alguns anos, né? Então, ele não falou categoricamente, mas ele contornando, falando de um jogador aqui, um jogador ali, enxugar a folha salarial, ele para mim deixa subliminar que o time não tem a cara dele ainda, né? E certamente não vai ter nas próximas semanas nem nos próximos meses. Mas é um sacrifício que ele está fazendo porque ele quer estar lá, né? Ele quer estar no São Paulo, ele quer participar dessa reconstrução, né? Para que o São Paulo volte aos tempos áureos. Mas só para responder a pergunta, não quero tirar palavras da boca do Rogério Ceni, quem sou eu para fazer isso, né? Mas deixou meio subentendido que esse time não tem a cara dele ainda. Rogério, boa tarde. Na sua última entrevista coletiva no ano passado, depois do jogo contra o Goiás, você disse que você previa que esse ano seria ainda mais difícil no Campeonato Brasileiro, pelas equipes que subiram da segunda para a primeira divisão, e que o São Paulo tinha que ser assertivo nas contratações, isso ia depender muito a temporada, mas que no dia 2 de janeiro, mais ou menos, você teria uma ideia dos objetivos para a temporada. Hoje é dia 13 de janeiro, então queria que você falasse, pode revelar os objetivos para essa temporada. Não, nosso objetivo é ser sempre extremamente competitivo, mudar um pouco a característica do time do ano passado, ser um time de uma transição um pouco mais rápida, né? Para isso nós aguardamos ainda a chegada desse tipo de jogador que nós falamos, nós temos a necessidade de uma outra peça ainda para ter essa característica, impor essa característica, diminuir a folha de pagamento, como eu já falei, fazer um time um pouco mais barato, com bastante fome de vencer. Vai depender muito desses últimos 3 reforços. Eu acho que é um time que entra para lutar por cada jogo, como é característico do nosso time, para lutar por cada vitória, brigar. Você vê Bahia gastando 3 milhões de dólares no jogador, Bahia ou Grupo City, como queiram, você vê o Red Bull querendo, comprando jogadores, você vê o Flamengo pagando 7 milhões de euros no lateral. Nós não, nós estamos gastando pouco dinheiro, estamos investindo pouco. Não adianta as pessoas acharem que, Agora, nós temos um bom grupo de trabalho. Eu sempre falo que é legal você almejar coisas grandes, coisas maiores, ter sempre o melhor que você pode. Mas também é muito importante você valorizar aquilo que você tem. E eu valorizo muito aquilo que o clube me oferece. Valorizo muito o grupo de atletas que eu tenho. Em determinadas posições, nós temos até gente sobrando. Em determinado meio campo hoje, volantes. Nós temos vários volantes para jogar. E em determinadas funções, como a lateral esquerda, como aos lados, nós ainda estamos procurando jogadores. Sabemos de quanto é difícil a contratação, quanto você tem que desembolsar. Acho que o Belmonte explicou dos estrangeiros, o quão é mais fácil você trazer um jogador bom estrangeiro do que brasileiro, porque o mercado está muito caro aqui. O time vai ser competitivo, tentar vencer jogos, tentar encorpar ao longo do Campeonato Paulista e ver como ele consegue formatar esse primeiro Campeonato Paulista para daí como chega ao Campeonato Brasileiro para fazer uma projeção que é a mais interessante, que é nível nacional, que eu acho que essa é a projeção mais importante. Mas nós temos Bahia virando SAF, Cruzeiro SAF, Vasco SAF. Foi o Vasco que contratou o Léo, né? 16 milhões no Léo Vasco pagou. O Botafogo tem contratado bastante jogadores. O Flamengo é muito forte. O Fluminense já era um ótimo time,
contratou só do Atlético, Keno, Guga, mas, Fluminense. Então eu vejo os 4 cariocas muito bem. Vejo o Santos trouxe o Mendonça, que nós queríamos, o Santos conseguiu trazer. Palmeiras já é forte por natureza e tá com dinheiro agora para trazer jogadores. Corinthians conseguiu agora, em definitivo, o Yuri Alberto, a gente acompanha os noticiários, né? Inter e Grêmio, o Grêmio trouxe o Soares, né? 2 pau por mês. Então, assim, nós estamos fazendo contratações modestas, nós acreditamos no trabalho coletivo, entre direção, comissão técnica, atletas. Esse é o nosso, talvez seja onde a gente vai tentar se superar. E o time, hoje ele não é a cara do Rogério, mas é o meu rosto sempre que estampa à frente de todas as notícias. Mas eu não vendo nem sonhos, nem devaneios, eu vendo a realidade. Eu às vezes não falo aquilo que o torcedor quer ouvir, eu falo a verdade. Estamos em montagem, esperamos conseguir em breve, com a chegada desses novos reforços, mas tudo que já foi feito de esforço, o Mendes é um esforço muito grande, um jogador para mim muito bom, que era uma contratação que eu queria. O Alan Franco, um jogador que, repito, né, sempre, o Rato é um jogador que vem se demonstrando no treinamento, no dia a dia. Marcos Paulo era um jogador que não estava a princípio na nossa planilha, mas apareceu com uma oportunidade, livre, sem custo, se eu não me engano. Eu lembrava dele, achava que ele jogava um pouco mais pelo lado, eu vejo hoje que ele concentra um pouco mais por dentro, o jogo talentosíssimo, vai ter que aumentar o ritmo de jogo dele para poder jogar, e eu acho que ele consegue, porque ele tem bastante talento. Pedrinho foi uma oportunidade, já tinha enfrentado também, foi barato, um jogador que veio numa situação mais favorável. Esqueci de alguém? E o Rafael, que foi uma contratação em que hoje nós nos encontramos com 3 goleiros. A parte difícil é que são 3 goleiros com um espaçamento de idade muito próximos um dos outros. Os 3 com uma fome violenta de jogar. O treinador deles foi goleiro, que é difícil, porque aí vão achar ruim sempre com o treinador quem fica fora. Mas nós estamos aqui no dia a dia trabalhando feliz. Acho que é um ambiente que está leve, bom de se trabalhar, gostoso. O clube conseguiu, diante de tantas dificuldades, colocar em dia também a situação financeira dos atletas, o que é muito importante e tem que ser considerado. E agora está brigando para tentar trazer jogadores, independente de nomes, com características que a gente precise para formar um time com chance de alteração, porque senão vem aquela máxima: o treinador não sabe substituir. Não, você tem que saber substituir quando você tem peças em todos os setores para poder fazer substituição. Só para fazer a correção agora, porque o Rogério falou agora nessa pergunta que o time não tem a cara dele, né? Ele não respondeu da primeira vez, acho que ele tentou ser um pouco mais político, mas aí começa o desabafo, ele começa a falar e aí acabou soltando, né? O time não tem a cara do Rogério Ceni. Mas a pergunta original, né, para quem já se esqueceu, era em relação aos objetivos do São Paulo do ano, e a verdade é que o São Paulo não tem objetivo, assim, de ir longe numa Copa do Brasil, ir longe do Campeonato Paulista, ir longe no Campeonato Brasileiro, se classificar para... Porque é diferente. Se a gente recordar no ano passado, o Rogério Ceni, o objetivo do Rogério Ceni declarado era classificar para a fase de grupos da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E à medida que a temporada foi se desenrolando, ele abriu mão desse objetivo e ele falou sobre isso. Eu tive que abrir mão, porque a gente estava avançando nas competições, então você tem que fazer uma escolha. Agora ele não começa fazendo promessas e nem... Ele não fez promessa, né? Ele começa a temporada sem falar em objetivos, porque ele sabe que ele mesmo vai ter que mudar. Eventualmente, dependendo do contexto, dependendo do que acontecer. Então, São Paulo meio que vai tá montando um elenco em termos de grana mais limitado, em termos de grana, mas ele que, como o Rogério Ceni reforçou, o São Paulo está apostando no conjunto. É uma coisa que o Rogério Ceni está fazendo um trabalho mais autoral, na minha opinião. O Rogério Ceni agora está fazendo um trabalho mais autoral que vai relembrar os momentos áureos de Fortaleza, onde ele apostava muito em jogadores que não eram tão badalados, mas que com conjunto era um time que complicava. Não vai disputar grandes títulos, não vai, mas é um time que, para dar um pontapé inicial, para permitir ao São Paulo melhorar a sua situação financeira e voltar a ser competitivo no mercado, eu acho que é um pontapé inicial e eu acho que é assim que o Rogério está enxergando. Estamos recomeçando o trabalho. E agora não cheguei aqui e já tinha jogadores, alguns mais consagrados, alguns menos consagrados, alguns mais medalhões. Agora não, agora eu estou recomeçando o trabalho, isso é um trabalho autoral agora meu. Estou montando esse time, ainda não tem a minha cara, como ele falou, mas é um time que o São Paulo vai apostar no coletivo. E em pergunta anterior ele até falou que a gente está trazendo jogadores jovens que talvez não sejam de mercados tão badalados como jogadores que vieram da Major League, né, do futebol americano, mas que estão vindo para agregar e com muita vontade de jogar. Acho que é isso que o São Paulo, que o Rogério queria, de jogadores que... alguns jogadores saíram e eu não acho nem que foi por uma opção
técnica. Eu acho que foi por uma opção de, cara, já atingiu um desgaste e o Rogério mesmo não queria, sabe, continuar com esses jogadores, porque eram jogadores que eram perseguidos pela torcida, eram jogadores que cara, querendo ou não, é uma coisa que o Casimiro falou recentemente, cara, o torcedor olha pro cara, caso do Igor Gomes, por exemplo, é um jogador que o torcedor olha e fala, cara, esse cara é a cara do fracasso do São Paulo. Então o Rogério sempre... Eu imagino que o Rogério sempre, queria muito ficar com o Igor Gomes, mas ele entende que, cara, não chegou no momento de desgaste, que agora a gente precisa trazer outros jogadores que vão renovar os ânimos, que vai vir com uma fome de jogar, né? E aí a gente, somando tudo isso, qualidades individuais, tem alguns defeitos, sim, mas somando essas pequenas qualidades individuais no conjunto, isso é uma coisa que o Rogério Ceni está apostando e vai tentar ser competitivo. O primeiro plano do Rogério, ele sabe que tem um time que não vai individualmente, que não dá para bater de frente com o Corinthians, com o São Paulo, com o Flamengo, mas ele entende que como conjunto ele pode fazer esse time ser competitivo, né? Ele até brinca, em um certo tom de ironia, né? Que o Grêmio trouxe o Soares, 2 pau por mês, né? 2 milhões por mês. Então, e o São Paulo está numa outra realidade. O São Paulo não vai partir por esse caminho, pelo menos por enquanto. É que eu falei, vamos esperar para ver o Paulista. Se o São Paulo não chegar nem numa semifinal de Paulista, eu tenho lá minhas dúvidas se essa postura comedida de mercado vai se manter. Mas enfim, o tempo dirá, né? Vambora. Rogério, Oi. tudo bem? Bem. Dentro de tudo isso que você falou Sim. aí, tá cada vez mais difícil fazer futebol, especificamente no teu clube aqui no São Paulo. E uma segunda, se você me permite, pra gente economizar tempo. Dentro também do que você disse, o Paulistão, ele vale muito, vale pouco para quem ganha, vale muito para quem perde, é mais ou menos por aí que você pensa. Mas são todos os campeonatos. Acho, Vai né? ter um laboratório, entre aspas, aí no Paulistão, ou São Paulo não se permite esse Não, tipo de São coisa? Paulo vai jogar, vai tentar botar primeiro que se conseguir. Se repetir agora todo mundo, todos os jogos, você vai estourado para o Campeonato Brasileiro e não é isso o interessante. Aliás, acho que vocês já viram mais ou menos o que nós fizemos no ano passado e nós vamos tentar, à medida da possibilidade, nós vamos tentar repetir mais ou menos o ano passado para ter todos os jogadores, testar todos os jogadores. Se é cada vez mais difícil fazer, não, cada vez é mais prazeroso fazer futebol no meu clube que eu trabalho, mas cada vez, infelizmente, fica mais caro fazer futebol. E aí, quando fica muito caro, você, às vezes, tem que fazer uma opção, se você tem condições de arriscar, investir, ou se você quer ser um pouco mais controlado, moderado, como eu acho que é algo que é importante também para a gestão do clube, né? Poder colocar a casa em dia, poder continuar pagando em dia, isso é uma coisa importante, parece que não, mas é importante, né? Então, quando você baixa, você tem que levar tudo isso em consideração. Quando você baixa 2 milhões por mês, que seja uma folha de pagamento, tem que ser levado em consideração. Quando o clube diminui a sua dívida na sua totalidade, em sei lá quanto, 100 milhões por aí, foi diminuído de um ano para o outro, tem que se levar. O São Paulo tem que ser reconstruído. Ah, não, agora deram os jogadores para o Rogério, ele vai ganhar tudo. Pô, deram jogador para o Flamengo, deram jogadores para o Corinthians, deram jogadores para o Atlético, deram jogadores para o Grêmio, deram jogadores para todo mundo. Todo mundo tem a obrigação sempre de ganhar. Futebol é assim. E acaba caindo sempre na responsabilidade do treinador. Mas como eles falam aqui, a presidência e a direção dirigem o clube, contratam os jogadores, fazem o que é possível e a minha função é tentar fazer dentro de campo, treinar o time para que ele desempenhe melhor dentro de campo. Bora, perguntaram para ele, né, se fica cada vez mais difícil praticar futebol no São Paulo, e aí ele foi legal que o Rogério falou, não, ele se diverte, né? É divertido praticar futebol no São Paulo, mas fica cada vez mais caro. Porque você precisa trazer reforços de peso, jogadores para diversos. Pô, eu acabei de citar lateral, tanto direita quanto esquerda, é muito difícil trazer um jogador bom e barato. Você precisa investir. Então, praticar futebol é caro. E você tem equipes como o Grêmio, por exemplo, que chega à Série A e já traz um Soares. Existe esse aguardo do Michael. Você tem, como o próprio Rogério citou, Cruzeiro SAF, Bahia SAF, Vasco SAF. Então vai ficando cada vez mais difícil, porque todo mundo vai recebendo grandes jogadores. Se não grandes jogadores, vai recebendo bons jogadores. E a cobrança, obviamente, aumenta. E assim como aumenta para o São Paulo. Pô, veio jogadores, mas saiu bastante. Então, no final, a conta acaba caindo no colo do torcedor, né? do treinador. Mas é legal isso que ele falou, de que é divertido praticar. Você vê que é um cara que ele tá no São Paulo para fazer a diferença. Por isso que eu sempre falo aqui, pô, o torcedor às vezes fica bravo, o Rogério Ceni chama o Rogério Ceni de burro, mas é um cara que está lá genuinamente para ajudar o São Paulo. Isso fica evidente, né? E às vezes ele é muito sincerão, joga, todo respeito, joga a merda no ventilador,
critica jogador em coletiva, critica dirigente em coletiva, mas ele está lá. Essa postura mostra que é um cara, às vezes, talvez, para manter o ambiente ok, talvez ele deveria ser um pouco mais comedido. Mas eu prefiro que seja assim, porque ele fala a verdade, ele mostra para o público as coisas que estão acontecendo para o São Paulo, para o torcedor são paulino que de fato está acontecendo internamente. E é um cara que, por essas falas, por esse perfil, ele mostra para todo mundo que é um cara que está lá genuinamente para ajudar o São Paulo. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Primeiro, queria te perguntar sobre a força do Campeonato Paulista, né? Um dos mais fortes do país, se não o mais forte, para não ser bairrista aqui. Então, sobre a força do Paulistão, do Campeonato Paulista, e sobre sua expectativa, né? Para o Paulista, o São Paulo chegou tão pertinho do título, né? No Paulistão passado, então são essas duas perguntas. Obrigada. Eu acho que é o mais forte por causa do Bragantino, do Red Bull, né? Ele se tornou, porque o Rio tem 4 grandes, e hoje 4 grandes com investimentos, e em São Paulo tem 4, mais o Bragantino, e aí você vem com a tradição de Guarani, esse ano não a Ponte Preta, né? A Ponte Preta acho que caiu ano passado, né? Com o Guarani, e os times do interior são muito fortes aqui, né? É diferente, acho que isso diferencia um pouco do Rio de Janeiro. Por isso que você vê muitas quartas de final de campeonato com um time do interior, muita semifinal, às vezes, com um time menor que consegue chegar nessa competição. E a expectativa é que a gente volte a uma nova final. E eu sei que é a expectativa de todos os outros, mas nós vamos brigar para estar novamente numa final e, quem sabe, fazer uma melhor apresentação do que nós fizemos no jogo decisivo, se a gente lá estiver. Bom, aqui é só para deixar claro, né? Ele é perguntado da expectativa. A expectativa, obviamente, é de repetir o feito do ano passado, mas não é o objetivo, né? Aí é distinção. Tem que tomar cuidado, porque pro torcedor, depois, dependendo do resultado, fala, pô, já começou o ano mal, né? Se de repente não chegar na final de novo. Já começou o ano mal, porque o objetivo era chegar na final do Paulista. Não é o objetivo, é a expectativa. Já tem expectativa, obviamente, de voltar à final do Campeonato Paulista. E aí sim se redimir da apresentação que fez no ano passado. Mas, né, ele entende que, como ele mesmo destacou, tem 4 grandes equipes que estão se menos o Palmeiras, né? Santos se reforçando, Corinthians se reforçando, o Bragantino é um clube do interior com muito investimento, o Palmeiras é o atual campeão. Então, assim, é difícil. O favoritismo ele é compartilhado e tem times do interior que sempre complicam, né? Porque jogando nos seus domínios, é aquela velha história que eu sempre tô falando aqui quando eu falo de copinha, né? Particularidades do gramado, do clima e tudo isso, cara, assim, compromete muitas vezes o futebol da equipe de mais tradição, de mais camisa, compromete e aí sempre se vê numa situação de, pô, tem que virar e aí tem todo um contexto de pressão e tudo mais. Então é expectativa, não objetivo, né? Importante. Cara, eu vou finalizar daqui a pouco, tá? A gente já quase 50 minutos, vamos ver só mais uma pergunta e aí eu vou encerrar para não ficar gigantesca o podcast de hoje. Um problema que você enfrentou, Rogério, no ano passado foi dificuldade para escalar os times em algumas ocasiões por causa das lesões. A quantidade de lesões, quantidade de jogadores no departamento médico. A gente está no início de ano, é muito diferente de você analisar lá no meio do ano, quando você já tem uma carga física muito elevada em cima dos jogadores. Mas eu te pergunto, desta partida, o quão importante é o estilo de jogo que você está pensando para este atual elenco, para, de certa forma, os jogadores não irem tão estourados até para o início do Campeonato Brasileiro, ou aguentarem a quantidade, o rojão de jogos? Eu tenho uma ideia de jogo para esse ano, que é um pouco diferente do ano passado, tá? E para que nós tenhamos esses jogadores mais inteiros, num ponto mais agudo da temporada, se faz necessário que você tenha as peças de substituição para manter o mesmo estilo de jogo. Se nós não tivermos essas peças de substituição, nós teremos que mudar, logicamente, a maneira de jogar e usufruir daquelas posições onde a gente tem mais jogadores, né? Então, assim, a gente espera poder contar, e também nós temos alguns jogadores lesionados, no caso do Diego, por exemplo, que pode ser um zagueiro importante, que acho que mais uns 60 dias pode estar de volta junto com a gente. Tem o Caio, que é um garoto que era para ter sido usado mais no ano passado, mas que teve uma lesão muito séria e que deve estar voltando também, mais 60 dias aí, vamos ver como volta, como se adapta, né? Vamos dar uma olhada nisso. Tem o Moreira, que só volta no meio do ano. Enfim, nós temos esses jogadores do departamento médico. O elenco não é um elenco, hoje nós treinamos em 23 jogadores de linha, ou seja, não é um elenco muito grande. Nós esperamos mais essas 2 ou 3 contratações poder executar, para trabalhar com 25 jogadores, observar dentro da categoria de base, se surge mais alguém que possa ser integrado ao elenco profissional,
para dar continuidade e chegar no meio do ano. Por isso que eu falo de não usar uma equipe só, né? Porque você tem que testar jogadores novos que chegaram, com exceção do Mendes e do Alan Franco para esse jogo, que não foram inscritos a tempo, que não deu tempo, e que também não seriam usados mesmo que fosse inscrito, porque estão em fase ainda, chegaram atrasados, estão em fase de preparação física, né? Vamos torcer para que na quinta-feira próxima eles possam estar inscritos com a gente. E ainda nós temos um agravante, que dos 23, como são 8 estrangeiros, na verdade, para cada jogo você conta 20, e não 23. Então, esse é o que nós estamos enfrentando no momento. Mas eu acho que, dentro das mudanças, coisas boas ocorreram. Eu acho que eu espero ver o São Paulo fazendo uma boa apresentação já desde o início do Campeonato Paulista. Cara, isso é importante o que o Rogério Ceni falou, porque ele mostra que ele tem uma preocupação em relação ao meio da temporada, onde os jogadores provavelmente vão estar mais... Provavelmente não. Certamente vão estar mais desgastados fisicamente, mentalmente, né? Já vai ter um comprometimento físico e naturalmente um comprometimento técnico, né? Uma perda técnica muito importante. Então ele cita uma mudança na forma de jogar, pensando no futuro. Então, cara, isso é importante. Ele tá pensando já, projetando a temporada inteira, né? Sabe que aqui a gente vai ter o início, o Campeonato Paulista, fazer umas experiências, como ele mesmo falou, de fazer experiências do Campeonato Paulista, para ele ver opções, que é onde ele vai poder usar mesmo como laboratório, porque do Campeonato Brasileiro não dá para brincar. E aí ele demonstra essa mudar o jeito de jogar, para que o São Paulo, na hora que chegar no momento agudo do campeonato, que é onde o time começa a ficar mais cansado, onde possivelmente, né? Provavelmente, não vamos falar provavelmente porque é complicado, né? Não vamos torcer para que isso aconteça, né? Jamais. Mas possivelmente vai ter algumas lesões em virtude do desgaste. Então ele está pensando justamente nisso. Mas obviamente ele mais uma vez passa pela questão de reforços, de ter opções táticas e opções de jogadores para manter o mesmo padrão tático e aí conseguir executar aquilo que ele imagina que esse é o jeito de jogar para que o São Paulo faça uma temporada inteira de forma consistente e consiga ser competitivo, tá? Acho que eu vou finalizar, gente. Já 50 minutos de podcast, mas foi legal, assim, já passou bastante coisa importante. A gente pode ter uma visão bastante legal, assim, da ideia do Rogério Ceni, um pouco do planejamento do São Paulo ao longo da temporada. Se mostra uma equipe preocupada em pôr a casa em ordem. Se mostra uma equipe que vai apostar... Se mostra não, isso declarado do Rogério Ceni. Vai ser uma equipe que vai apostar no coletivo, menos jogadores badalados e estrelados, e apostando no conjunto, jogadores menos badalado, mas um conjunto muito forte, e pensando em ser competitivo. Falou de Lucas Moura, enfim, esquecer isso, mais uma vez colocar esse ponto na mesa, esquecer o assunto Lucas Moura, porque não dá para ficar vendendo ilusão pro torcedor, tá? Então fica o convite para você. Eu não vou terminar a coletiva do Rogério Ceni aqui com vocês, mas fica o convite, só acessar o canal do São Paulo no YouTube para acompanhar na íntegra a coletiva do Rogério Ceni. Falou bastante coisa legal. Fiz uma chamada aqui em relação à entrevista do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, no Band Esporte. Legal também, se você puder ver. Por mais que você não seja torcedor do Fortaleza, o Marcelo Paz, na minha opinião, é um dos melhores dirigentes do futebol brasileiro. Ele mostra ter um conhecimento de futebol muito grande, o que é uma carência quando a gente fala em dirigente. Ele mostra ter um conhecimento de futebol muito grande, então é sempre legal ouvir o Marcelo Paz. Um time que tem um orçamento muito limitado, se a gente comparar com o próprio São Paulo. Mas o São Paulo mudou a postura, vai ser um time com um investimento mais modesto, mas mesmo assim, não dá para comparar o São Paulo com o Fortaleza. E o Fortaleza, na minha opinião, faz um trabalho... assim, não digo que é melhor que o São Paulo, mas em termos de continuidade, planejamento, de você... procurar treinadores com o mesmo perfil, que o próprio Marcelo Paz fala, eles são muito semelhantes na visão dele, né? Na forma como na forma como o Rogério Ceni praticou o futebol no Fortaleza e como o Vojvoda pratica hoje, né? Pensa o futebol hoje do Fortaleza. Muito semelhantes, então fica claro que é um cara que buscou uma continuidade de um trabalho, de um DNA de Fortaleza, tanto que ele até cita que fala, Fortaleza, se você pegar os resultados do Fortaleza, tem poucos empates, que é um time que ele propõe o jogo. Então, se você propor o jogo, você vai ganhar várias partidas, mas você vai perder várias partidas também. Então,
Então, muito legal se você puder acompanhar. Se quiser ver também o vídeo de despedida do Danilo, do Palmeiras, tá? Vai pro Nottingham Forest. E é isso, cara. É isso. Finalizando por hoje. Podcast longo. Iniciei o podcast falando em tentar encurtar os vídeos. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Para finalizar... Mais uma vez para finalizar. Eu e o meu... Para finalizar. Aparecendo os anúncios aqui. Foi mal. Aqui definidas, né, os confrontos de terceira fase: Chapecoense, Mirassol, Palmeiras, Juazeirense, Avaí, Floresta, Atlético Paranaense, Grêmio, Cuiabá, Cruzeiro, Sport, Corinthians, Goiás, Fluminense, Novo Horizontino, Coritiba, São Paulo e América, Botafogo e Bragantino, Ituano, Desportivo Brasil, SKA Brasil e Internacional, Santos e Bahia, Atlético Mineiro, Água Santa e Brachinha, Ercílio Luz, Remo e Fortaleza. Então, gente, com isso eu finalizo. Vamos acompanhar os jogos da Copinha ao longo do final de semana. Frenético, né? Frenético. Copinha vai chegando na sua fase mais aguda, usar o termo que o Rogério Ceni usou. E imagino eu que os favoritos vão seguir avançando. Imagino eu, a gente vai acompanhar. Não falei, né? Quem que eu acho que foi decepção e quem surpreendeu na rodada da sexta-feira. Cara, decepção, mano. Surpresa, eu vou pôr o Bragantino pelo resultado. Cara, decepção certamente o Vasco, né? Certamente o Vasco, com todo respeito, mas, cara, a gente entende que é uma nova fase e tudo mais, mas sob nova direção, o famoso sob nova direção, mas não dá pra gente falar que não foi uma decepção o São Paulo. E surpresa, cara, eu acho que a surpresa eu vou falar que foi o Brachinha mesmo, por ter eliminado o Vasco, né, nas penalidades. Marcou 3 gols no Vasco, né? Então, fechando por hoje, a decepção e a surpresa está aqui, no próprio confronto entre Vasco e Brachinha, tá? Gente, agora sim eu finalizo. Amanhã eu vou tentar gravar de novo, porque a copinha tá rolando, tá frenético, os estaduais vão começar. Já começaram, né? Vão começar. Vários estaduais já começaram, mas os estaduais do eixo Rio-São Paulo, né, que é onde eu foco mais a atenção, os esforços, vão começar. Então, fica sempre convite aberto para vocês. Se quiser que eu falo do seu estadual, do seu clube de coração, deixa o comentário aí embaixo, a gente vai atrás da notícia, mas a gente, obviamente, pela questão de audiência, né, de público, não é obviamente que a gente não está buscando audiência aqui, mas pela massa de torcedores, a gente acaba falando mais do eixo Rio-São Paulo, tá? Gente, valeu demais. Ótimo final de semana para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau.